Paz de Cristo a todos, que é o pastor Cláudio, e hoje eu vou tecer um breve comentário acerca do primeiro capítulo do livro do Êxodo. Para ser um pouco mais preciso, eu vou falar sobre duas personagens ali mencionadas, duas mulheres, Sefra e Fua, que foram designadas por Faraó, foram incumbidas por Faraó para matarem todo menino, toda criança do sexo masculino que nascesse de mulher hebreia. Olha, eu quero falar sobre essas duas mulheres, Sefra e Fua, conhecidas como as parteiras de Faraó, e o que elas teriam para nos ensinar. Mas antes eu quero lhes convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho, nós levamos o Evangelho, levamos a palavra de Deus a todos aqueles, todas aquelas que de bom grado se dispuserem a ouvir a palavra de Deus, pelo menos ouvir a palavra de Deus. Ora, isso já é um primeiro passo. Aliás, este é um passo muito importante, é um passo, inclusive, que nos permite nos abrirmos para outras formas de ver as coisas, de encarar a vida, de nos relacionarmos com o próximo, com o outro, de conhecermos um pouco outras visões de mundo. Enfim, ouvir é sempre uma oportunidade que se nos apresenta para entrarmos no mundo do outro. Quando ouvimos a palavra de Deus, somos convidados a nos inserirmos em seu mundo, o mundo de Deus, em sua visão de mundo, aquilo que Deus espera do mundo, aquilo que Deus propõe para este mundo, aquilo que Deus oferece a este mundo. Portanto, este espaço é reservado a você que se predispõe, está predisposto a ouvir a palavra de Deus. Nos ajude divulgando este espaço. Bom, a leitura do livro do Êxodo, em seus primeiros capítulos, já nos coloca diante de um povo hebreu que se encontra numa situação bastante adversa e contrastante em relação àquela situação que vem descrita nos últimos capítulos do Gênesis, quando o autor daqueles capítulos nos coloca diante de um hebreu, José, que, devido aos seus talentos, passou a ocupar um lugar de prestígio na corte de Faraó, de tal modo que ele e toda a sua família, seu pai Jacó e todos os seus irmãos tornaram-se figuras benquistas e protegidas pelo grande imperador egípcio, pelo faraó. Olha, é com este quadro que o autor do Gênesis termina a sua narrativa. E agora, no livro do Êxodo, o livro que segue o livro do Gênesis, nós vemos a casa de Jacó, nós vemos os hebreus, nós vemos os judeus, que já se multiplicaram e se multiplicaram em quantidade bastante considerável, diante de uma outra situação, um outro contexto.
regidos por um faraó que não conheceu José do Egito e não tomou ciência acerca das benfeitorias que o filho de Jacó proporcionou aos egípcios. Ora, este faraó, muito provavelmente Ramsés II, este faraó tinha uma visão muito limitada do passado, uma visão muito limitada da história, conhecia pouco a história, principalmente a história daqueles imigrantes, podemos assim dizer, e vejam quanto que o texto é atual, daqueles imigrantes que contribuíram para a sobrevivência do Egito em tempos de crise e a sua construção enquanto império. Ora, este faraó que inicia o seu reinado, que está exercendo o seu reinado no contexto do primeiro capítulo do livro do Êxodo, era um faraó que ignorava a história e, mais ainda, a importância do estrangeiro hebreu, do imigrante hebreu, na construção do seu império, para a sobrevivência do seu império. E este, temendo que o povo hebreu crescesse mais ainda e iniciasse um processo de insubordinação ou insurreição, submeteu o povo hebreu a uma condição de trabalho extremamente forçado, a uma condição de trabalho extremamente opressor, a uma situação de trabalho que tangenciava as raias da escravidão, a condição da escravidão. Ora, e não feliz, ele então iniciou um processo de controle de natalidade. Ele ordenou a duas parteiras, cujos nomes nos foram revelados pelo autor do livro do Êxodo, Sefra e Fua, que observassem todas as crianças nascidas de mulher hebreia. Se fosse menina, que deixassem-na sobreviver. Mas se fosse menino, que o matassem, que tirassem a sua vida, porque uma população constituída por homens, por varões, poderia se converter lá na frente num poderoso exército que insurgisse contra o grande imperador do Egito, o grande monarca do Egito, Ramsés II. Entretanto, estas mulheres que temeram a Deus, estas duas parteiras, furtivamente se negaram a encabeçar aquele processo de infanticídio, de tal modo que muitas vidas de meninos hebreus foram salvos devido à postura daquelas mulheres, devido à insubordinação, por assim dizer, daquelas mulheres em relação à determinação do faraó. Colocaram a sua vida em risco para salvar a vida de muitos meninos hebreus. E dentre essas vidas que foram salvas, podemos encontrar, ou encontraremos na sequência, o menino Moisés, o pequeno Moisés, que foi
que foi posto num cesto, haja vista que Faraó já havia determinado que os meninos hebreus fossem lançados no rio. Este menino José foi lançado no rio, mas num cesto revestido, adaptado, adequado a superar as águas do Nilo, até que aquele cesto esbarrou na filha de Faraó, nas criadas da filha de Faraó, que se encantou pelo menino, o acolheu, o adotou, e lá na frente veremos, como resultado deste processo, surgir o grande Moisés, o libertador, ou o primeiro libertador de Israel. A história de Moisés nós todos já conhecemos. Sua autoridade e poder, os prodígios que ele realizou no Egito até que Faraó cedesse e deixasse o povo fugir, a sua liderança desde a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, peregrinando no deserto, até chegar às portas da Terra Prometida, até chegar às portas de Canaã. Ora, nós já conhecemos a história do grande José, do legislador José, do pastor José, do estadista José, do líder José, do Salvador, do estadista Moisés, do líder Moisés, do legislador Moisés, do Salvador, entre aspas, Moisés, do Moisés que vai tirar Israel do Egito, depois de demonstrar a Faraó a autoridade que lhe fora incumbida, realizando ali grandes prodígios, do Moisés que vai conduzir Israel pela maravilhosa, miraculosa travessia pelo Mar Vermelho, do Moisés que vai ser uma liderança fundamental para Israel em sua peregrinação no deserto de Padan Aram, e o Moisés que vai levar Israel até as portas da terra prometida, até Canaã. Ora, já conhecemos a história de Moisés, já temos uma ideia da sua grandeza, do quanto que este homem foi importante para a salvação do seu povo, para o resgate do seu povo, para a libertação de seu povo. Ora, mas na base de todos esses acontecimentos que marcaram a vida de José e a sua vocação, na base dos prodígios que Moisés realizou lá no Egito, na base da passagem miraculosa pelo Mar Vermelho, na base daquele processo de peregrinação heróica, por assim dizer, durante 40 anos no deserto de Padan Aram, na base desta construção de um Israel que passa a possuir uma legislação e, portanto, se organizar politicamente, se organizar lá na frente estatalmente. Na base de tudo isso se encontram duas mulheres, se encontram duas figuras frágeis naquele mundo patriarcal, frágeis diante
da autoridade e grandeza daquele que as liderava, Faraó Ramsés II, frágeis diante de todo este contexto. Entretanto, extremamente importantes, extremamente significativas, extremamente preciosas em todo este processo. Ora, o que seria deste grande processo se não fossem estas duas mulheres, se não fossem estas duas figuras frágeis, se não fossem essas duas parteiras que incorrendo no risco de perderem a própria vida para salvar os meninos hebreus, não hesitaram em descumprir a ordem de Faraó e proteger as crianças do sexo masculino que chegavam aos seus braços, ao seu alcance. Ora, na base desta macro salvação, representada pela saída miraculosa de Israel do Egito, da condição de escravidão para uma condição de autonomia, de liberdade, de autossuficiência política e governamental. Na base de tudo isso estão duas mulheres. E o que seria de todo esse processo sem Sefra e Fua? Ora, aprendemos aí, irmãos, que embora creiamos numa macro salvação, numa macro redenção, numa macro passagem de uma condição de escravidão para uma condição de libertação que nos é oferecida por meio do Cristo e sua morte no alto daquela cruz, para além ou para quem desta macro salvação, desta macro redenção, desta macro libertação, para quem de tudo isso existem figuras não tão expressivas, não tão grandiosas, não tão gloriosas como foi o Moisés, e infinitamente maior o Cristo. Mas quão importante elas não são para a nossa micro-redenção. Ora, de quantos apuros e apertos, às vezes, sob o risco de perdermos a própria vida ou de perdermos a vida na caminhada, nós não fomos, de algum modo, salvos por figuras discretas, por figuras que não carregam um grande nome, por figuras que não são tão populares ou conhecidas como outras tantas, mas que foram fundamentais em nosso processo de redenção, em nosso processo de salvação, em nosso processo de libertação. Olha, figuras extremamente discretas em relação à existência, em relação ao processo de macro redenção, de macro salvação. Figuras cujo nome não se tornou conhecido, popular, grandioso, mas foram muito grandes para a nossa existência, mas foram muito grandes para a nossa
salvação, para a nossa redenção. Ora, nós vemos a graça de Deus aí, manifestada em duas parteiras estrangeiras egípcias, em duas mulheres pertencentes ao povo, ao império que oprimia Israel naquele contexto e que foram divinamente encorajadas a relutarem a determinação de Faraó e prover de vida, de sobrevivência, de salvaguarda às crianças que Faraó intentava matar, intentava tirar a vida. Ora, a graça de Deus pode ser vista aí e com muita grandeza de espírito, muita grandeza de dignidade, com muita grandeza de convicção, com muita grandeza de coragem. E essas mulheres encerravam tudo isso: respeito pela vida humana, respeito pelo outro, ainda que o outro seja considerado pelo meu Estado como um estrangeiro, um imigrante, um escravo, alguém que sequer merece a liberdade ou um salvo-conduto. Essas mulheres demonstraram tamanha coragem a ponto de enfrentar o seu grande governante, o seu grande líder, para prover de salvação os meninos que o Faraó desejava, cuja morte o Faraó não apenas desejou, mas determinou. Ora, a redenção, a macro, também se constrói a partir da coragem dessas figuras, dos atos dessas figuras, dos gestos dessas figuras, da determinação dessas figuras, da dignidade dessas figuras e o respeito que elas têm pela vida humana, independentemente desta vida, o respeito que elas têm pelo outro, independentemente da condição na qual o outro se encontra. Ora, neste processo de macro-redenção, não nos esqueçamos daqueles micro-redentores, daqueles pequenos salvadores que estão na base de tudo isso e sem os quais talvez o nosso caminho teria tomado um outro rumo, a nossa existência teria seguido por um outro curso. A nossa vida talvez tivesse ainda perdida, ainda perambulando errante por aí. Jamais nos esqueçamos destes pequenos redentores que Deus providencialmente coloca em nossa vida para mudar o rumo da nossa existência de tal modo que possamos sair de uma condição de opressão, de oprimidos, para uma condição de salvação, de redenção, de libertação, de vida e vida plena e vida maravilhosa. É o que essas mulheres, estas parteiras de Faraó, Sefra e Fua, têm a nos ensinar, e é o que o texto bíblico apela à nossa consciência, à nossa memória, para louvarmos a Deus por estas figuras pequenas diante dos homens, talvez até insignificantes, discretas e reconhecidas, mas que foram e são e serão fundamentais para alcançarmos a vida, a redenção, a liberdade que só Deus tem e deseja a nos oferecer. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Se gostaram desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu
like aí, tecer algum comentário, enfim, nos ajudar na divulgação desse espaço, a fim de que nós possamos ampliar cada vez mais e mais o número de pessoas que comungam conosco destas mensagens edificantes e inspiradoras. São inspiradoras mesmo, mesmo. Elas inspiram a mim e eu estou bastante certo que inspiram também a você. Haja vista proverem-nas da fonte de inspiração infinita e eterna, o nosso Redentor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até a próxima.